Vamos lá, pessoal, dando seguimento à aula de microbiologia, a gente vai para a parte 2 aqui de microbiologia, em que a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de respiração, da estrutura desses micro-organismos. Só projetar aqui. Vamos. Aí. Lembra que eu falei para vocês das bactérias gram-negativas e gram-positivas? A gente tem essas duas espécies, né? Lembrando que as bactérias gram-positivas, elas vão ter uma parede de peptídeo glicano, que vai envolver a membrana, né, citoplasmática da bactéria, e que para a gente visualizar, elas precisam ter uma coloração para ficarem roxas, tá? E a gente tem as bactérias gram-negativas, que elas vão ser compostas por duas membranas. Então, elas vão ter situadas fora aí da membrana citoplasmática. Então, aqui as membranas gram-positivas, né, precisam de coloração para a gente visualizar, e as gram-negativas, que basta uma coloração para elas ficarem vermelhas ou até mesmo rosa pinto. A gente tem também os bacilos álcool, né, ácidos resistentes, que eles vão possuir uma parede aí com grande quantidade de lipídios, e por esse motivo eles não são facilmente corados, né, sendo que eles vão precisar passar por um processo de álcool ácido aí para poder ter essa cor alaranjada, amarelada. A estrutura da bactéria, já mostrei para vocês, né, presença de flagelo, citoplasma, núcleo, ribossomos, membrana citoplasmática. O que é um nucleóide, né, dentro aí? Ele é um cromossoma bacteriano. Assim como o indivíduo ele tem cromossomos, né, a gente tem um nucleóide que faz parte do cromossomo bacteriano. Então, ele vai ter uma única molécula de DNA que ele vai determinar as características da célula. Já o citoplasma, ele vai ser uma solução onde todos os outros componentes internos estarão suspensos. Então, nele pode ter, por exemplo, enzimas, pode ter até mesmo substâncias de reserva para esses componentes internos. Os ribossomos, que vão ser aqueles pequenos granulares que vão estar relacionados com a síntese proteica, e os ribossomos, eles se movem livremente dentro do citoplasma, né? A membrana plasmática, que é ela que vai envolver a bactéria, a célula bacteriana, é nela que vai ter a realização de trocas gasosas, de trocas com o ambiente exterior, né? E nela também tem invaginações para facilitar o processo de fotossíntese e também da respiração. A gente vai ter uma parede celular, né, que vai formar as bactérias, vai proteger essas bactérias contra ações de substâncias tóxicas e de vírus, né? As cápsulas, que vai proteger bactérias aí também de dessecações, dos vírus, né? No caso, alguns antibióticos, como a penicilina, eles vão atuar inibindo a produção dessas cápsulas. A gente tem a piliofíbrias, que vão ser apêndices numerosos, né? Que eles vão ser muito mais curtos que o flagelo. Então, eles vão facilitar com que a bactéria tenha uma aderência, né, para esses substratos sólidos, e aí também nos tecidos dos organismos parasitados. A gente tem a presença do flagelo, então são bactérias que vão apresentar um número variável de flagelos, que vão estar ao redor da sua base, o flagelo permite com que a célula ela faça esse movimento, né, tem um movimento mais ativo. As bactérias, dentro do metabolismo, elas podem ser aeróbias, então são bactérias que só vivem na presença de oxigênio. As anaeróbicas, que, né, vivem sem a presença do oxigênio. E as autótrofas, que elas são autônomas, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento, tá? Esse alimento elas produzem através da luz solar, da síntese e através da fotossíntese, né? São bactérias que elas não possuem cloroplasto, mas elas possuem bacterioclorofilas. Por isso, essa capacidade de fazer a sintetização, né, do processo de fotossíntese. E a gente tem as fototróficas, que são aquelas que utilizam gás carbônico, né, e são conhecidas também como heterotróficas, porque elas não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Também tem as quimiotróficas, né, que elas vão utilizar o gás carbônico como fonte, né, e elas vão fazer oxidação de compostos orgânicos, né, para obtenção de energia. Então, é um tipo de bactéria conhecida como autotrófica, porque elas são capazes de sintetizar o próprio alimento.
Em relação à nutrição bacteriana, elas são divididas em macro e micronutrientes. Macronutrientes, né, carbono, que elas precisam dessa substância que compõe a célula, e o oxigênio, que ela é um elemento importante aí para as várias moléculas orgânicas e inorgânicas. A presença aí, né, de hidrogênio, que vai ser um material que elas vão utilizar para material celular. O nitrogênio, que vai estar relacionado com as proteínas, os ácidos nucleicos, né? Além de outras vitaminas, e o enxofre, que vai fazer a sintetização aí de aminoácidos, de vitaminas, de grupos proteicos. E a gente tem o fósforo, isso tudo dentro do macronutrientes, né? Que vai fazer com que elas tenham uma regulação do processo metabólico. Dentro dos micronutrientes, a gente vai ter ferro, magnésio, cobre, chumbo, cálcio, enfim, né, que são encontrados sempre na forma inorgânica. Então, vai ser necessário que tenha um desenvolvimento microbiano, né, em quantidades ali, dependendo do micro-organismo a ser considerado, né, dependendo do elemento. A gente tem fases de crescimento, né, bacteriano. Então, as fases são a fase LAM, que é o início, né? Então, as células, elas, desse processo, vão sofrer pequenas variações. Nesse processo, elas não se reproduzem imediatamente, né? Quando colocadas no meio de cultura. Isso aí pode ser duração de dias, né? E horas e dias. A fase longa, que é a fase em que as bactérias, elas já fazem o processo de divisão celular. Nesse estágio, elas vão ter maior atividade metabólica, né? E geralmente a colônia vai ser extremamente sensível às variações que ocorrerem no ambiente. E a gente tem a fase estacionária, que é quando é a fase onde vai terminar, né, dos nutrientes por conta dos produtos metabólicos, ou seja, ela teve a divisão celular, né, teve o desenvolvimento, e o que for tóxico é a fase estacionária, em que vai ser o término com esse excesso aí de produtos tóxicos. E a fase do declínio da morte celular, né, que vai ser o número de bactérias que vão exceder o número de bactérias novas, né? E assim a gente tem um declínio no gráfico quando a gente para analisar esse desenvolvimento bacteriano. Em relação à reprodução bacteriana, elas podem ser bipartição ou cisparidade, ou seja, o DNA vai ser duplicado. Então, olhem aqui, eu tenho um DNA, em B já tem a duplicação desse DNA. Faz a junção do DNA, depois ele se divide em cada um para um lado, né? Então, é onde eu tenho a bipartição. E elas em condições favoráveis, nesse processo de bipartição, elas se multiplicam muito rapidamente. A esporulação, que vai ser algumas bactérias, dependendo das condições, né, elas vão formar esporos, né? Então, a célula que origina o esporo, ela vai desidratar, né? Ela vai vai formar uma parede grossa, como ela vai estar nesse faixa de desenvolvimento, consequentemente, ela vai diminuir a sua atividade metabólica, né? E aí, certos esporos, eles vão capaz de se manter em estado de dormência. Quando encontrar um ambiente adequado, em boas condições, né, esse esporo ele vai se reidratar e originar uma bactéria ativa, que vai passar a se reproduzir lá pela divisão binária. Os esporos eles são resistentes ao calor, né, então em geral eles não morrem, né, em processos de ebulição quando expostos à água. No caso de laboratórios, né, costumam passar por um processo de autoclivagem para poder esterilizar, no caso de líquidos e utensílios, né, por conta desse processo deles serem resistentes. Só que esse processo de autoclavagem, ele é realizado aí após 1 hora nessas condições, os esporos os mais resistentes eles morrem. Mas como eles são muito resistentes ao calor, é preciso aí um processo de autoclivagem nos equipamentos que têm esporos de bactérias para fazer com que essas bactérias, esses esporos, eles possam morrer, né? Então, é um processo que vai dar jogar um calor, mas é um calor ali que vai desnaturar as proteínas desses esporos.
As indústrias, né, de enlatados, geralmente elas tomam medidas rigorosas com a presença para eliminar esses micro-organismos, esses esporos de bactérias, né? Porque se ocorrer a presença dessa bactéria em alimentos, pode acontecer o botulismo, que é uma infecção que geralmente ela leva o indivíduo à morte. Um outro tipo de reprodução é a reprodução sexuada, né? É quando a gente tem a transferência de fragmentos de um DNA para uma outra célula, né? Quando esse DNA ele é transferido, a célula, a bactéria doadora, ela se recombina com a célula reprodutora, né? E ela faz a mistura ali de novos, a mistura de genes, né? Elas produzem cromossomos e fazem a mistura de novos genes. Quando há essa transferência de DNA, né, de uma bactéria para outra, ela pode ocorrer por transformação, por transdução ou até mesmo por conjugação. A transformação, a bactéria ela vai absorver o DNA, e isso ocorre de forma espontânea. Tá? Então, aqui, os DNAs livres, né, a bacteriana ela vai absorver esse DNA. Na transdução, vai ser o quê? O DNA ele vai ser transferido de uma bactéria para outra, utilizando vetores, que são os bacteriófagos, tá? Então, ao infectar uma outra bactéria, o vírus ele vai levar o DNA e transfere. Então, é um tipo de transferência aí, a transdução. E na conjugação, pedaços de DNA são transferidos, né, de uma bactéria doadora, no caso o macho, para uma receptora, no caso a fêmea. Então, a gente vai ter esse processo de doação. Esse fragmento de DNA que ele vai, esse pedaço de DNA que vai ser transferido para a fêmea, ele produz várias misturas genéticas. E aí, que vão ser transmitidas para as células filhas na próxima divisão celular. Então, olha só, o DNA do masculino passa para o feminino, né? E aí, esse feminino ele recebe, né? E dá origem aí a novas filhas, tá? Esse é o processo que a gente tem aí de nutrição, de respiração, né? Era o que faltava eu passar para vocês em relação a esse conteúdo de microbiologia, né? Dessa introdução de microbiologia, para vocês entenderem como é que funciona essa parte de respiração, a membrana plasmática, né? Como que é feita a parte até mesmo de reprodução. Vou finalizar a aula por aqui, daqui a pouco eu volto com outro vídeo para a gente falar um pouco sobre patologia clínica. Até daqui a pouco.